Podcast Saúde 40 Mais está entrando no ar. Agradecendo você de imediato que tem aqui nos acompanhado todas as segundas-feiras, às 10h30 da noite. E também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube. Nosso muito obrigado. Letícia, hoje mais um podcast. Vamos trazer novidades para vocês, mas antes eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Então vamos lá, Genial Graf, ao Mercado Toso, o Ametista Espaço Terapêutico, também agradecer a Viuat Comunicação e o Estúdio Raul Portugal. Letícia, como é que está a sua casa? Está harmonizada? Ih, Mário, se eu te contar... Olha que acho que até nem meu carro tá arrumado, sabe? Com essa correria do dia a dia. Mas você sabe que é importante a gente ter uma casa, um carro, os ambientes do nosso trabalho, do convívio harmonizado, né? Com certeza. E a tua casa, como é que tá? A minha tá boa. Tá bacana. Mas a minha não. A minha tá... Bom, pelo meu lado, né? Pelo meu conceito, está harmonizada. Mas vamos descobrir isso, lógico, trazendo aqui a nossa convidada. Ela que é escritora, ela também é consultora de harmonização de ambientes, Heloísa Fávaro. Ela, como escritora, ela já tem 2 livros no mercado. Eu quero apresentar os livros aqui. Se a Sua Casa Falasse, Tua Casa, Teu Retrato. É exatamente aqui. Vem um terceiro, né, Heloísa? Vem, tá vem chegando terceiro. aí. Seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Vamos falar de harmonização. Como é que está a sua casa também? Você pode começar contando um pouquinho da sua trajetória, da onde surgiu esse interesse pela harmonização? Legal, muito obrigada pelo convite. Eu sempre tive comigo, desde criança, que a nossa casa é o nosso retrato, que é o título do primeiro livro. Porque quando eu comecei também nesse processo de autoconhecimento, eu pude perceber que toda vez que a pessoa fazia um processo interno e ela se melhorava internamente ou mudava alguns padrões, isso acontecia também na casa dela. Ela chegava em casa e começava a fazer mudanças. E eu pensei, isso já, gente, vou me entregar aqui agora, né? 30 anos atrás. Não tem problema, desculpa, porque o nosso público já sabe que o podcast é 40 mais, então Ai, que bom, não tem problema nenhum. Tudo certo. E eu percebia, então, essa mudança, tanto na minha vida, quanto na vida dos colegas, do pessoal que acabava fazendo esses cursos de autoconhecimento, esses mergulhos de autotransformação. A casa é meu retrato, ela está contribuindo para a minha saúde física, mental, emocional. Ela é o meu retrato, mas ela é o retrato dos meus melhores aspectos, da minha melhor versão, ou ela é o retrato da minha bagunça interna? E daí veio Se Sua Casa Falasse. Então, acho que os 2 títulos são bem sugestivos, né? Já fazem bastante, a gente, né, entrar numa reflexão. Se a minha casa é o meu retrato, ela é o retrato das minhas melhores versões, do meu lado positivo. E se a minha casa falasse? E ela fala mesmo, né? Uma curiosidade que eu tenho aqui é, por exemplo, assim, vamos dizer uma casa onde várias pessoas convivem. Cada uma pensa de um jeito diferente, tem um estilo de vida diferente. Uhum. Uma pessoa para cima, bem-humorada, outra ranzinza, mal-humorada. Como fica o retrato, Como que fica o retrato dessa casa? Eu estou pensando aqui em algumas situações e estou identificando, né? Sim, geralmente as áreas mais fica? íntimas, por exemplo, mora um casal e filhos, né? Uhum. A casa, geralmente, ela é mais o retrato de quem paga a conta, de quem é o dono da casa. E a personalidade de cada um fica mais restrito dentro das áreas mais íntimas, né? Mas o importante nisso tudo é como a gente interage com a nossa casa, como é essa interação entre habitante e habitação. Porque assim como as pessoas, tem casas que são doentes, tem casas que estão doentes, tem casas que apenas precisam de cuidados e tem casas que estão vivas. Então, o que é uma casa viva? É aquela casa, aquele ambiente que, independente de padrão econômico, independente de estilo arquitetônico, ela é aquela casa deliciosa, sabe aquela casa que você senta, o sofá está um tanto quanto rasgadinho, mas você quer ficar lá para sempre? Casas que estão precisando de cuidado são aquelas casas que elas são casas saudáveis, mas elas, tadinha, precisam, né, de um banho de loja, trocar as cortinas, trocar o tapete, dar uma faxinada geral, ou seja, ela precisa de férias. E as casas que estão doentes, elas apenas estão doentes, elas não são doentes. E aí, o que eu preciso? Fazer um tratamento nelas, assim como vocês atendem, né?
como terapeutas. Então, quais são os tratamentos que eu posso estar fazendo no ambiente? Que tipo de inserção aquele ambiente ele precisa para ele voltar a estar saudável? Porque o que é importante? Que tudo que nós temos dentro da nossa casa tem um padrão vibratório. E para isso a gente tem aparelhos, tem radiestesia, tem outras técnicas que a gente pode medir quanto mede o padrão vibratório dessa xícara, do microfone, da mesa, da cortina, dos móveis. Tudo tem um padrão vibratório. E isso não precisa acreditar, isso é. Então, a soma desse padrão vibratório, desses diferentes objetos e coisas que tem dentro da nossa casa, elas vão dar um padrão vibratório X. Então, para uma casa estar saudável ou uma casa que está doente, é eu perguntar o que é que está deixando ela doente? O que é que eu preciso extrair? O que é que eu preciso tirar? O que é que eu preciso modificar nessa casa que está doente? Da que forma eu preciso fazer um tratamento nela? Então, tem N coisas que a gente pode estar observando e analisando nessas casas que estão doentes. Agora, as casas doentes, que nasceram doentes. Essa era a minha curiosidade. Como que é isso? Chegamos lá, chegamos lá. As casas que são doentes, elas nasceram doentes. E aí, o que você pode fazer com isso? Você pode estar fazendo um tratamento contínuo. E aí, os nossos telespectadores devem estar se perguntando, meu Deus do céu, é fácil saber. Se você se mudou para casa e as coisas começaram a não dar certo, isso vale para o comércio também. Mudou para aquele comércio, trocou a loja de lugar, trocou a clínica de lugar, e você percebe que falta fluxo, você percebe que as coisas não andam. Então, geralmente, são locais onde eles já estão doentes, seja pela configuração arquitetônica, né, que tem muitas estruturas que são doentias, seja por uma questão geopatogênica que vem da terra, seja por uma questão energética. Só que a maioria das casas, elas estão doentes, elas não são doentes. Qual é o princípio? Como é que eu vou descobrir isso, por exemplo, na minha casa? Qual é o princípio básico para eu descobrir se a minha casa é uma casa doente, se a minha casa é uma casa saudável? Ótimo. Sabe? Como é que eu faço? Tem algum princípio para que eu possa descobrir isso? A primeira coisa é como eu me sinto dentro da minha casa. Eu sinto que a minha casa, ela me revitaliza. Eu volto para casa, eu tenho uma boa noite de sono. Eu sinto que depois que eu mudei para aquela casa, com os altos e baixos normais da vida, mas que as coisas estão indo, ou eu mudei para aquela casa, ou às vezes também depois de uma reforma, só acontecem coisas negativas. Parece que a coisa não anda. Então, é se observar. A casa, o meu entorno me revitaliza? Eu consigo ter descanso dentro da minha casa? A casa é um útero que ela me nutre? Ou é um espaço que me desgasta? Então, são 2 pontos, Mário, né? Primeiro, eu vou para casa e eu sinto que acontece uma revitalização, eu realmente me abasteço, a minha casa é um espaço sagrado, onde eu realmente me nutro, e as coisas, depois que eu mudei para lá, fluem, a vida dentro da sua normalidade ou não. E como está a minha saúde física, mental, emocional, e como andam as áreas da minha vida? Porque aí a gente entra dentro da técnica do Feng Shui, né? Que é uma metodologia milenar, mas é importante também adaptar para a nossa realidade. E por isso que eu faço o Feng Shui sistêmico, onde a gente trabalha nesse outro olhar mais profundo dessa interação entre habitante e habitação, mas trazendo as nossas técnicas, ou seja, não vai usar uma astrologia chinesa, vamos usar a nossa mesmo, vamos usar a numerologia, vamos usar a radiestesia. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Sim, claro. Mário. Inclusive, nós podemos dizer que não adianta muitas vezes eu procurar um terapeuta, um psicólogo, um tratamento, né, para o meu corpo, se muitas vezes o meu ambiente não está
não está Perfeito. harmonizado, né? Eu tenho uma frase de 30 anos que eu falo: todo terapeuta, psicólogo, psiquiatra, médico, pessoas que trabalham com a saúde precisariam incluir um atendimento na casa dos seus clientes, dos seus pacientes. Descobrir o que a casa É uma fala, extensão. né? Na realidade, é uma extensão. Primeiro, a casa conta o que muitas vezes o cliente não leva para o consultório, falando-se ali a nível emocional, psíquico, né? E a nível de saúde, lembra dos médicos, Da família, médicos da né? família? Sim. As pessoas me perguntam qual é a metodologia, qual é a escola, porque tem diversas escolas dentro do Feng Shui. Eu falo, a minha escola é a da percepção. E os ambientes são tão importantes que eu quero falar aqui de uma pesquisa. Aliás, existem inúmeras pesquisas que fizeram em hospitais. Está comprovado que os pacientes que têm um campo de visão do externo, seja através de uma janela ou seja através de um paisagismo virtual. O que é paisagismo virtual? Um quadro com plantas, com natureza, eles melhoram muito mais rapidamente. E tem uma outra pesquisa que eles fizeram gravando o externo, como se era dia, noite, sol, lua, chuva, e projetavam no teto da UTI. E, para surpresa, muitos pacientes melhoravam com muito mais rapidez. Então, o quanto essa interação com o que nós temos no nosso entorno facilita a nossa saúde física, mental, emocional. E claro que aqui nós poderíamos ficar falando semanas referente a isso, né? Mas essa importância de eu interagir, de como eu converso com a minha casa e de como que ela é o meu retrato. Que retrato eu quero ver expresso? Então, na tua concepção, a gente tem uma visão mais intuitiva da casa e nós vamos perceber intuitivamente como fazer essa correção? Também. Estou enganada ou é por aí? Quando são apenas casas que precisam de cuidados, quando são casas que você sente, nossa, eu acho que a minha casa está precisando de umas férias, ela está precisando de um guarda-roupa novo, né? Então, eu posso estar tomando posse dela. Eu falo que a primeira cura da casa é o dono da casa tomar posse. E o que é tomar posse? Eu cuido do meu ambiente e o ambiente acaba cuidando de mim. Agora, nem todos têm a inteligência espacial, né? O que é inteligência espacial? Quando eu olho para um espaço, eu vejo, tá, isso aqui poderia ir lá, isso aqui pode ir aquele outro. Você desenha o ambiente, os arquitetos, engenheiros, decoradores têm muito isso, né? Você troca os móveis de lugar dentro da sua cabeça. Então, eu consigo fazer ali uma disposição, eu consigo redecorar a casa. Nem todos têm isso. Outros têm outras inteligências. E nem todos têm essa percepção aguçada. Então, você pode se permitir ajuda também, né? Mas o primeiro passo é, eu observo a minha casa, eu tomo posse dela, né? Vou cuidar dela, vejo o que tem que ela pode estar me representando de uma forma mais assertiva, para que haja coerência entre o que eu quero da vida e o que eu expresso na minha casa. Porque tem gente que fala assim, eu quero um namorado, mas a cama está encostada, só tem um travesseiro, seja, por aí vai, né? E se existem pessoas doentes na casa, se a coisa não deu certo, então realmente é procurar ajuda de um profissional, é buscar mais profundamente qual é a causa, porque daí entram técnicas também, não é só a questão da percepção. Maravilha, maravilha, Luiz. Eu quero mostrar novamente, então, os livros. Aqui é Tua Casa, Teu Retrato, tá? E também Se a Sua Casa Falasse. Seu contato, Luísa, deixa no ar para que as pessoas possam entrar em contato com você, buscar mais informações, de repente adquirir os seus livros. Ah, legal. Eu estou morando em Curitiba hoje, mas o meu telefone é prefixo 45, que eu vim do oeste do Paraná. Então é 459-9848-0010. E meus livros estão no site Tua Casa, Teu Retrato, mas também as pessoas podem procurar no Instagram ou chamar direto que eu mando autografado. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença aí, pelo assunto tão interessante. Obrigada pela presença, obrigada a você que nos assiste também. E continue nos seguindo aí no canal 5 da CWB TV, canal 5 da NET Claro, e também nas redes sociais. E vamos agradecer novamente os nossos apoiadores aqui, a Genial Graf, o Mercado Toso, o Ametista Espaço Terapêutico, Viu Arte Comunicação e também o estúdio Raul Portugal Fotografia.
Na semana que vem, muito mais podcast para você. Até lá!